Olá pessoas, hoje eu irei mostrar o meu setup gamer minimalista. Eu uso ele exatamente assim, com todos os LEDs desligados, primeiramente porque eu prefiro, principalmente à noite, e segundo, porque a bateria dos periféricos aumenta drasticamente. Lembrando que o link de todos os produtos que serão apresentados nesse vídeo estará aqui na descrição. Primeiramente eu irei mostrar minha cadeira. Ela foi adquirida lá na Amazon, uma das cadeiras mais custo-benefício que você pode encontrar lá. Digo isso por causa da minha experiência, que eu tô há quase 2 anos com ela e ela não descascou ainda. Ela chegou a craquelar no assento e no encosto traseiro, mas ela não descascou. Ela é feita de couro sintético e possui umas espumas até confortáveis. Vale lembrar que ela possui descansador de braço, mas eu não utilizo por conta da altura da mesa, que do jeito que eu gosto de ficar, o descansador acaba atrapalhando, batendo na mesa. Mas hoje em dia talvez eu não pegaria uma cadeira gamer, eu pegaria uma cadeira ergonômica. Falando agora sobre a minha mesa, ela também é uma das mais vendidas lá na Amazon. É uma mesa estilo industrial da marca Trevala Quadra. Ela possui 150 por 60 centímetros, ou seja, é muito grande. Como vocês podem ver, eu deixo meu monitor no meio da mesa e mesmo assim sobra muita área útil, na qual eu posso utilizar. Como vocês podem ver, tá sobrando espaço. Eu tinha ficado meio inseguro por conta do tampão da mesa não ser tão grosso, mas estou utilizando há uns 5 meses e não percebi nenhum desnível. Vale lembrar que por conta do suporte que eu utilizo, eu acabei colocando a madeira traseira um parafuso abaixo, mas até hoje não tive nenhum problema. Em relação ao meu monitor, ele é um monitor da Pichau de 27 polegadas, 165 Hz, Quad HD, ou seja, 2K, com HDR e com tempo de resposta de 1 milissegundo. Confesso para vocês que o HDR é bem básico, só para tapar buraco, então eu nem utilizo. E eu também não utilizo o tempo de resposta de 1 milissegundo por conta que, para ele chegar a esse tempo de resposta, ele tem que abaixar o nível de cores. Pô, eu prefiro ter todo o conjunto de cores que o painel LCD consegue me entregar. Agora, só como curiosidade, ele é bem fininho até, possui uma barriguinha. E através do software dele você consegue ativar os LEDs que ficam atrás do monitor, que pra mim é indiferente, né? Mas é bom vocês saberem. O suporte articulado que eu uso é da LG F80N. Acho que eu não preciso nem falar que é um dos mais vendidos da Amazon, pô. Ele possui 3 eixos de rotação e uma das suas grandes vantagens é que ele não precisa ser parafusado na mesa. Você pode parafusar caso queira, mas eu prefiro utilizar o suporte que já vem na caixa e não fazer um furo na minha mesa. Introduzindo agora os meus periféricos, vamos começar pelo fone KZ EDX Pro. Eu adquiri esse fone para ver se eu conseguiria me adaptar a um fone intra-auricular, porque o headset que eu usava já estava me incomodando um pouco nas orelhas por conta das espumas já estarem bem gastas e pelo principal fator que aqui tá muito quente, velho. Tá fazendo sensação térmica de 36 graus, então eu derramava suor, pô. Eu acabei comprando um extensor P2P2 de 2 metros, o que me dá bastante liberdade, então eu consigo levantar, me locomover, pegar alguma coisa sem precisar tirar o fone do ouvido. E realmente eu recomendo o KZ EDX Pro para você que quer testar um fone intra-auricular. Eu utilizava antes um fone da Fortrack H3 Plus. Foi um fone que me serviu por muito tempo, desde 2018 se eu não me engano, já tem 6 anos aí. E eu gostava muito dele por conta do seu driver de 50mm que era muito encorpado, pô. E você sente esse primeiro baque saindo de um fone fechado, headset, para um intra-auricular. Mas com o uso frequente do KZ, você não nota mais essa diferença. Bom, o meu mouse é um Deluxe M800 Pro e eu tenho ele há muito tempo, vai fazer quase 2 anos também.
E tipo assim, ele é um mouse absurdo. Ele vem com sensor profissional PAL 3370. Ele vem com extensor, porque ele é um mouse wireless. Ele é leve, pesa 70 gramas. Ele possui uma bateria absurda de 500 mAh. Na minha mão ele dura acho que 3 semanas fácil. Mas nem tudo é flores, né? A minha versão do mouse, ele chegou a dar probleminha no scroll. Não sei se as versões novas estão sendo assim, mas eu sei que teve várias melhorias, tanto no fit como no acabamento externo. E hoje, no AliExpress, você encontra uma variedade imensa de bons mouses, como o Ajax, Dragonfly, tem mouse da Redragon, tem um Attack Shark. Pô, é uma variedade absurda. O meu teclado é o Wacom 5075B Plus, versão do Drácula, que vem com keycaps extras. E tipo assim, é um teclado absurdo. Ele é wireless 2.4 GHz, Bluetooth, também serve com fio. As keycaps são feitas em PBT Double Shot, um material muito bom. E o switch é um switch próprio da Wacom, que é o V3 Cream Pro Yellow. Lembrando que tanto o switch como os estabilizadores são pré-lubados de fábrica. Todo o material dele, layers, camadas, switch, as keycaps são tudo pensadas para deixar o som dele mais thunk possível, o som mais grave. Ou seja, a digitação dele é muito gostosinha. O microfone que eu utilizo é o Fifine A8, que é um microfone condensador que captura o som no formato cardioide. Ele já vem com um adaptador para colocar em um tripé e o pop filter. Chip boots, chip boots, chip boots, chip boots. Lembrando que ele já vem instalado no shock mount. Embaixo, na entrada P2, você consegue colocar qualquer fone para ter retorno da sua voz em tempo real. Ele possui um knob de volume atrás, no qual você pode regular. Aqui atrás, com apenas um toque, você pode mudar os modos de iluminação dele. E em cima, touch também, com apenas um toque você pode mutar e desmutar. Esse é um daqueles mousepads genéricos do AliExpress. Eu comprei em um tamanho bem grande, ele é 900 por 400 mm e ele possui 3 mm de espessura. Possui até uma certa maciez ao toque. Bom, o tipo desse mousepad eu diria que ele seria um Speed+, entre um equilíbrio do Speed++ e um Control, como vocês podem ver aí. Antes de mostrar as configs do meu PC, eu iria mostrar as coisas que eu utilizo aqui na mesa. Eu tenho esse carregador sem fio para o meu smartwatch. Eu também costumo utilizar essa base carregadora sem fio para carregar meu celular e meu fone de ouvido. E muitas das vezes quando eu estou jogando, eu deixo o meu tablet como segunda tela para ficar respondendo mensagens no WhatsApp, no Instagram ou lendo minha caixa de e-mail. E por fim, a config do meu PC. Ele possui um processador Ryzen 5 5600G com a placa de vídeo GTX 1060 6GB com overclock de fábrica, 2 pentes de 8GB de RAM da HyperX DDR4 de 2400 MHz. Para resfriar esse processador, eu estou usando o Air Cooler da Deepcool, o AG400. Tudo isso está acoplado na placa-mãe Aorus B450M e tudo isso foi instalado no gabinete que eu tenho há muito tempo, eu acho que desde 2017. Não sei se vocês vão achar, mas é da Game Master. O modelo dele é CG-XX-G8. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se gostou, deixa o seu like aí. Comenta as suas dúvidas ou o que você quer ver aqui no canal. E se inscreve para não perder mais nenhum vídeo. Fui!